Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Prosa espírita. Esse beijo da Cacá Rezende Que é bom. uma coisa espetacular, não é não, Edgar? Que lindo a voz dela, a doçura que ela passa. Puxa, muito feliz. Que é isso? Olha, e foi interessante que ela tinha acabado de me enviar 10 minutos atrás uma mensagem. Ué, você tá em Uberlândia? Aí eu interrompi a fala. Tô, e você onde está? Tomara que ela esteja vindo, porque ela é de Goiânia, né? Mas estamos aqui iniciando mais um Prosa Espírita, o primeiro do ano de 2023. Hoje é o episódio de número 114. Quincas Veloso, um daqueles momentos históricos para todos nós, não é não, meu irmão? Olha, o Edgar já esteve conosco, né? E você lembra bem como é que foi, né? Foi algo maravilhoso, uma prosa maravilhosa. Eu aprendi muito com ele e achei interessante quando ele disse que chegou para fazer uma palestra no centro e perguntou para o pessoal: e aí, gente, o que é que nós vamos falar hoje? Achei isso bom demais, né? Porque as pessoas têm aquela preocupação, e o tema, como é que é o tema e tal, e ele não temou não, viu, gente? Ele não temou não. Ele foi direto com o povo, e eu gostaria de estar presente para ver o que o pessoal pediu. E uma alegria receber o Edgar mais uma vez, o nosso amigo Roberto Júnior, que está sempre conosco. E eu deixei o tato para o final, sabe? Porque a última vez que eu vi, e que foi a primeira vez, foi lá no encontro da Fraternidade Sem Fronteiras, ele estava sem barba, viu? É verdade. Ele estava sem barba. E estava, não queria falar, não, ele estava bem mais novo, viu? É verdade, Quincas. Mas foi uma alegria te conhecer, foi uma alegria te abraçar.
e fiquei hoje muito tempo em torno das suas palestras, e uma delas, que depois vai ser motivo para a gente conversar a respeito, é o que fazemos quando dormimos. Tá? Que O legal. Wellington, quando está dormindo, dizem por aí, eu não sei se é verdade, sabe? Mas que ele usa do sonambulismo para ir na geladeira comer. Isso come que vocês nem imaginam. Então, é uma alegria recebê-los mais uma vez, e também os nossos amigos, a Maria Brígida Franco, a Ana Couto, o Jorge Miyashiro, está sempre conosco, Marli Albuquerque, Eliane Ramos, enfim, todos que estão conosco, numa alegria muito grande para os nossos corações, que é os componentes da família Prosa Espírita. Prosa Espírita. Nós vamos tomar a mesma dinâmica do Quincas, cumprimentando os nossos irmãos e deixando o Tato por último, porque aqui, Tato, a gente tem o hábito assim, de pedir ao convidado, quando da sua primeira estada conosco, para se auto-apresentar, sabe, meu irmão? Perfeito. Então vamos cumprimentar o Roberto. Robertão, irmão e mestre querido. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Gente, eu agradeço, boa noite. Muito bom estar aqui novamente. Boa noite, Quincas, Tato, Edgar, bom conhecê-los. Não tive oportunidade de ao vivo ainda. Mais uma vez é um prazer enorme. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui, nos dando a honra de estar junto, para refletir um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais e sair com muita pulguinha atrás da orelha, que é a ideia de pensar, pensar, pensar e tentar mudar. Obrigado mais uma vez. Nós aqui agradecemos. Edgar, meu irmão, bem-vindo ao lugar que é seu. Poxa vida. Olha, eu me sinto acolhido por vocês, é uma alegria de fato estar aqui. A gente sempre teve prosas que nunca deu vontade de terminar. Vai ser mais uma, com certeza. Né? Um prazer conhecer o Roberto, que tem uma voz tão suave, né? Dá vontade de ouvir a noite toda. Mal ouvi o que ele vai dizer, estou curioso. Né? Mas é um prazer, viu, Roberto, que a gente possa se conhecer melhor. Com certeza vai ser importante. Né? E com o Tato, nem tenho o que falar. Né? Uma alegria realmente estar aqui, de podermos fazer os nossos bate-bolas de sempre. Obrigado. É verdade. Gente, Minha vez, Wellington? Minha vez ou não? é a sua vez, meu irmão. Ah, que coisa boa. Pessoal, quero demais agradecer o convite de vocês dois, Wellington e Quincas, quando nos reencontramos lá em Uberlândia, né? Foi um reencontro mesmo de irmãos, de ideal, e o Wellington estava relembrando do abraço que nós trocamos, foi mais de um, e às vezes a gente tem que ter um motivo assim na chegada ou na saída para dar o abraço. Nós demos um abraço sem motivo, estava conversando e dava, tão gostoso que é. E realmente estar aqui com vocês é uma alegria, quero participar mais vezes, para poder conversar assuntos edificantes, trazer paz ao coração nosso e a das pessoas que acompanham com a gente. Prazer ao Roberto, realmente que eu não o conhecia, uma alegria enorme estar aqui, reencontrando esse irmão também, e estar ao lado do Edgar, é como o Quincas comentou, o Edgar já tem a capacidade de chegar e falar, que temas vamos falar hoje? Eu não consigo isso, eu preciso me preparar, estar seguro e está tudo certo. Mas estamos caminhando ali, e ao longe eu vejo o Edgar à minha frente, assim. Mas é uma honra, meu irmão, estar aqui com o Edgar, uma pessoa que quando eu vi pela primeira vez, eu quis ser amigo dele, sentir vontade de ser amigo. Sei direitinho. E aí ele aceitou prontamente a amizade. Então, uma alegria enorme estar aqui com vocês, pessoal, que esse encontro, esse bate-papo surta bons frutos para o coração de todos nós e que essa é a minha intenção de coração. Eu sou o Tato Sávio e moro em Bauru, tá, pessoal? É isso aí. O Roberto é de onde? O Roberto é de onde? Fala para nós, Roberto. Uberlândia? Uberlândia. Não vi um sotaque. Não ouvi um sotaque assim. O Quincas, o Roberto e o Wellington estão em Uberlândia, né? Vocês três moram em Uberlândia. O Quincas Veloso, não. O Quincas é de Monte Carmelo. Mas é vizinho Carmelo, aqui. Que legal. Estamos a 100 quilômetros apenas. Monte Carmelo, Tato, tem 50 mil habitantes
mas é uma cidade muito melhor que Bauru. Sem Ah, que dúvida. legal. Sei, Com o Quincas certeza. não mora aqui. É por isso. É verdade. E quero conhecer Monte Carmelo, viu, Kim? Que se um dia eu puder ir, Oh, que beleza! poxa vida. Olha, já vamos dar spoiler por falar nisso. Vamos. Julho, preparem-se. Essa dupla aí, ó, vai pisar nas Minas Gerais, vão comer pão de queijo. Que E delícia. aí você vai conhecer, porque nós vamos agendar uma visita de vocês, claro, lá em Monte Carmelo também. Não podemos sim. perder essa oportunidade. Aqui, nós temos o hábito de trazer uma leitura, normalmente, do Evangelho segundo o Espiritismo, prefaciando a nossa prosa. Mas eu sei que o meu irmão, professor e amigo Quincas Veloso, ama a poetisa Maria Dolores. Nossa, Quincas, que gosto você tem, hein, meu? Que gosto, cara. E eu pensei que, quem sabe, o Tato não trouxesse uma poesia da Dolores hoje para a Claro que eu trago. gente iniciar o programa e homenagear o Quincas. Posso? Pode, com certeza. De cor. De cor, pode ser uma decor? Claro. De cor. Puxa, eu não estava esperando por isso, mas vamos lá. Uma que também não vai tomar muito tempo da gente. Olha só que legal, Edgar. Essa aqui é coisa linda, ó. Indagas ao mundo e ainda ao redor. O que fazer para ter mais luz ante a vida maior? E a vida lhe diz uma palavra só para seres feliz: perdoar, perdoar. Para que vivamos em altos cimos, na cúpula dos bens que usufruímos, o perdão é lei da própria vida. Tudo lhe ensina em torno, alma querida: perdoar, perdoar. O chão perdoa a lâmina violenta para produzir o pão que te alimenta na lavoura a brilhar. A madeira em casa, o machado bronco, ouviram na floresta o grito do tronco: perdoar, perdoar. Do trigo que móis para fazer o bolo, a lenha que lhe oferta calor e consolo no lume a crepitar. Tudo ao redor lhe ensina, alma querida: perdoar, perdoar. Não é bonito, pessoal? Que isso. O tema é divino, né? E a poesia também. É. Demais. Ah, tem mais um refrão assim, ó. Do topo da montanha ao poço mais profundo, tudo repete a te ensinar no mundo: perdoar, perdoar. Considere, alma querida e bela, da existência nobre a vida mais singela. Ninguém caminha sem errar. Do topo da montanha ao poço mais profundo, tudo repete a te pedir no mundo: perdoar, perdoar. Por mais luz, pede o Pai, acendendo as estrelas: filho, queres ser feliz? Perdoar, perdoar. É muito legal, né, cara? Demais. Quincas Veloso, me conta, meu irmão, como é que tá o coraçãozinho aí? Olha, Wellington, eu estava pensando aqui. Vou ter que andar devagar nesse nosso contato, para mim poder alcançar o Edgar e o nosso querido Tato. Temos um poeta presente, não sabíamos? Que legal, Meu Deus, que legal. um repentista. Fantástico. Obrigado. Ai, meu Jesus. Hoje, gente, quem estiver acompanhando a nossa live, participem. Nós estamos vivendo um momento importante e histórico. Enviem as suas perguntas, as suas participações. Teremos alegria em apresentá-la aqui aos nossos queridos irmãos. E permitam-me aqui, o Quincas Veloso tem conversado muito com a gente a respeito dos jovens, porque há muita expectativa em torno dos jovens, muita conversa, os jovens estão sumidos. E um dia desse nós conversamos com o Roberto, nosso querido Roberto. E o Roberto, ele é na condição de professor de medicina, então lida com os jovens. E ele trouxe para nós uma visão. Roberto, se você não se importar, eu queria que você repetisse aquilo que você falou do que você vem percebendo nos jovens de agora, para a gente merecer a avaliação do Tato e do Edgar também, porque aquilo foi inesquecível, Roberto, que você comentou, sabe? Bom, ter a oportunidade de conviver com jovens
é realmente uma honra enorme, porque sai turma e entra turma, eu sempre comento com os meninos assim que é interessante a dinâmica da vida acadêmica, porque uma turma vai e a gente fica. Chega outra, cria laço, aprende, entende, troca informação e a turma vai. E a gente fica. Então a gente vai acabando como um repositório de experiências, né? Mas ao mesmo tempo, para isso, a gente vai observando. E chama atenção algumas coisas dentro do que a gente conversou da última vez, né? Que a forma dos nossos jovens hoje enxergar as questões morais, espirituais, conceituais, de valores, é um tanto diferente. É muito fluida. A gente percebe que o jovem ele entende a questão moral, mas ele se prende muito pouco a questões dogmáticas, religiosas. Ele acredita naquilo ali, mas ele gosta de estar ali, ele convive com outro grupo de lá. E assim ele vai se construindo de uma forma multifacetada, mas muito completa, de acordo com as necessidades que cada um entende ter naquele momento. E o mais interessante é que cada um se construindo dessa forma, no convívio se constrói ainda mais. Uma troca de experiência que às vezes eles não necessitam do que eu necessitava alguns poucos 40 anos para trás aí, para se elaborar enquanto fé, enquanto trabalho no bem, enquanto questões de valor. Mais ou menos nessa linha que a gente tinha comentado. Que bacana. Mas, Roberto, eu entendi, me corrija se eu estiver errado, que os jovens estão conseguindo assimilar o que é necessário na questão moral, ou eu entendi mal? É mais ou menos por isso que eu percebi, Edgar, que assim, nesses papos que a gente vai tendo com os meninos, que uma coisa que eu gosto muito dentro dessa oportunidade que a gente tem de trabalhar, trabalho mesmo do dia a dia, é o que a gente chama na pedagogia até de currículo oculto, né? Aquela parte do bate-papo que está fora do script normal. E nessa conversa a gente percebe, por exemplo, um aluno ele afirma, por exemplo, um grupo, algumas pessoas, eu creio em reencarnação. Você é espírita? Não. Não me rotulo assim, não me vejo espírita. Aí outro que traz um embasamento de conceitos de outra crença, católicos, evangélicos, ele tem aquela ideia, mas ele não se coloca como um católico, como evangélico. Né? Ele não sente a necessidade de estar ali, de se falar pertenço a, para ter aquele tipo de crença, de comportamento. Né? Então, isso chama muito atenção, por quê? Porque não era o que eu vivia. Uhum. Então, eu percebo que eles transitam com uma facilidade nesses meios que a gente até um tempo atrás tinha um pouco de dificuldade. Sim. Isso me parece excelente. Sim. Porque ninguém precisa ser espírita, não é? A gente tem que Buscar a verdade, né, Edgar? seguir os conceitos. Vou até ir longe, da natureza. A natureza, como expressão do Pai, ela, se a gente souber lê-la, ela é um livro dos mais sábios. Então, assim, se eu acredito em reencarnação, na ética, na moral que diz que eu devo respeitar o próximo e a mim, o que mais eu preciso? Eu não preciso estar sob o rótulo de uma instituição ou de um segmento religioso ou filosófico, né? Fantástico, eu fico contente com essa visão que você está nos trazendo, muito contente. É bacana. Olha só, um ponto que o Edgar comentou, e sempre me acontece isso, vem ideias. Vamos imaginar que eu coloque a reencarnação como uma lei, um fato, como a gravidade, a lei da gravidade. Eu não preciso ser um cientista para entender que existe a lei da gravidade, eu não preciso me rotular de um departamento científico ou de uma escola da ciência para eu aceito a gravidade ou eu não aceito. Realmente o jovem parece que eles não gostam muito de serem rotulados como isso ou aquilo,
ou serem presos, querem ter independência, até porque transitam muito pelo próprio conhecimento de si mesmos. Eu vejo muito, por exemplo, no meu filho, eu tenho um menino de 12 anos, está na pré-adolescência ali, que muitas coisas ele vai vendo, gosta, por exemplo, no caráter dele assim, de um filme, de repente ele passa a gostar de outro e ele muda. Ele não tem uma fidelidade de prender-se. Ah, eu sou do time do Senhor dos Anéis, agora não quero ser do time do Rock Balboa, por exemplo, um outro tipo de situação. Então, essa liberdade, essa fluidez de passar para um lado para o outro é muito positiva e precisa ser, porque você vai absorvendo a verdade, o que ele vai lhe provando, sem defender uma inverdade, como muitos de nós, idosos, faz, só porque rotula-se católico, evangélico, espírita ou ateu. E aí, por rotular-se daquele modo, tem dificuldade, às vezes, de aceitar ou compreender ou até ir no casamento de alguém que é num outro ambiente religioso. Então, o jovem, me parece que ao começar a conhecer-se, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, eles comentam mesmo que desde pequeno a criança já manifesta seus instintos bons ou maus, o pai deve observá-los e tratar de abafar os maus, estimular os bons. Mas chega um ponto que ele começa a chegar numa idade que não adianta mais. Dali para frente, filho, é o que você conseguiu formar. Porque parece-me realmente que é um encontro de águas, assim, o mar salgado vem de cá, a água doce, aquela briga, eu tô mais ou menos agora um pouco mais salgado, um pouco mais doce, até que eu vou me encontrando. Mas interessante, e com o meu filho, pessoal, eu nunca quis realmente rotulá-lo assim como espírita e colocar para ele, ó, você acredita nisso? Não, eu vou contando para ele experiências da minha vida, experiências de fatos, de psicografias, por exemplo. Teve um homem chamado Chico Xavier que recebia pessoas em Uberaba e que escrevia as cartas do filhinho que havia desencarnado. O que você conclui com isso, Henrique? Ele fala, papai, que o menino não morreu. Eu acho que construindo essa base nele, é difícil destruir. Nem ele mesmo quer destruir. Agora, eu tenho conhecimentos de crianças que são desde pequenas levadas a uma igreja e obrigatoriamente não podem ler ou ter contato com coleguinhas de uma outra. Para mim é uma base extremamente frágil, porque ele está obrigado a seguir, mas quando ele começar a ouvir coisas que são mais pertinentes a ele, e pode saber, papai e mamãe que estão me ouvindo, eles vão ter contato com drogas, não que usem, eles vão ter contato com alguém usando, eles vão ver as experiências, eles vão ter contato com outras religiões, muito mais do que a gente está imaginando. Você tem que prepará-los para essa fortaleza, para o bem deles, e não defender um rótulo. Como o Leon Denis falou, o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Mas eu não coloco assim como, todo mundo vai se rotular espírita. Não, todo mundo vai se rotular verdade. Entre os puros, ele não fala, Senhor Jesus, o senhor é qual de religião? Eu sou espírita. E você, outro puro aí? Não, para eles é verdade e amor. Não interessa, filho, por onde você venha. E já concluo aqui para podermos passar. Mas, por exemplo, imagina assim, que um pai, Deus, a exemplo de um pai terrestre, tem 10 filhos e todos os 10 somos todos nós da humanidade. Ele fala, filho, vem almoçar, vamos sentar, o almoço está na mesa. Aí vem 6 e senta. Fala, puxa, mas eu queria comer com os outros 4. Pessoal, vai ter sobremesa. Vem mais 2. Já são 8. Eu falo, quem não almoçar agora, depois não vai ter tal coisa. É uma maneira de fazê-los chegar. A religião, para mim, é algo tão fundamental porque me aproxima do meu pai. É uma maneira de me ensinar a prece. O cientista não me ensinou a fazer prece. Quem me ensinou foi a moça da primeira comunhão, quando eu fiz na Igreja Católica. E eu percebi essa parte ser muito boa. Mas eu conto para o Henrique, por exemplo, histórias de Jesus, que uma vez uma mulher foi pega fazendo uma coisa errada, e as pessoas queriam jogar pedra nela, e um homem, e ele lacrimeja, Edgar. Ele chega a emocionar com essas histórias. Então me parece assim, construir neles algo com que eles possam se apoiar com eles mesmos, quando tiverem no seu íntimo uma necessidade de conversar com o nosso pai, porque isso acontece e às vezes o cientista não vai ajudar nem nada, é só a gente com o pai mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Concordo plenamente, viu, Tato? Todo rótulo é uma caixinha limitadora, né? Reducionista, né? E o rótulo de espírita também é.
né? Sim. E a gente precisa não ter paixão por ele, no meu entendimento, né? Isso, Edgar. Ao Cristo, sim. Ao Cristo, sim. Ao Cristo, sim. Ao Cristo, Eu sim. concordo, Edgar. Ao Cristo, sim. É interessante essas observações todas. E eu estou lembrando de uma entrevista do padre Fábio, que ele estava sendo entrevistado pelo André Trigueiro, e ele disse uma coisa que me marcou. Ele já publicou, fala, eu não acredito em reencarnação, eu acredito muito no Chico Xavier, mas não acredito em reencarnação. Não tem nada a ver. É o que Tudo bem. vocês estão acabando de falar. Mas ele usou um termo interessante. Ele disse assim: é mais importante a espiritualização do que a religiosidade. E é isso que vocês estão falando, e é isso que o professor Roberto Júnior acabou de nos mostrar. Hoje, os jovens estão querendo entender, eu diria, de uma coisa transcendente para até então, que é Deus para eles. E eles não precisam nem de estátua e nem de mediunidade. Veja, que é uma coisa muito interessante. Mas eu gostaria que o Wellington pudesse responder aí. A Ana Couto, ela faz uma pergunta aí, eu acho que deve dar-se atenção a ela. Claro. Sim. Oi, Ana, boa noite, minha irmã querida. Nós já havíamos aqui favoritado o seu comentário para lhe oferecer a resposta, e esse é o momento. Veja só, o Elahá é um grande irmão, um grande estudioso da doutrina. Ocorre que às quintas-feiras ele tem um programa lá na FEB, todas as quintas-feiras. Mas nós estamos ajustando com ele para fazer uma gravação. E ele, muito acessível, falou assim, não, eu faço na hora. Vamos organizar aí o horário que dá para vocês. Então, o Elahá, em breve, vai estar conosco, mas assim, um programa gravado, porque ele já tem um compromisso de anos na FEB. O Carlinhos Conceição, nós também já tentamos um contato, mas ele tem uma situação do equipamento. É um músico muito organizado e ele tem assim uma preciosidade, um zelo, eu acho que a expressão é essa, um zelo. Então, ele está organizando, penso eu, o seu estúdio para poder participar das lives conosco. Mas, olha, seria uma alegria ter os dois com a gente. Vibra daí que nós vamos vibrando aqui, uma hora dá certo, viu? Com certeza. Ô, Ana, parece que o Jorge ia participar hoje, mas quando ele ficou sabendo que eu vim, parece que houve um imprevisto lá e não quis mais participar. O cara tem uma inimizade. Pelo amor de Deus, Jorge é nosso professor, com certeza. Nossa, mas, Quincas, só para fortalecer o que você falou e embasar de uma maneira bonita. Emmanuel, no prefácio do Nosso Lar, ele fala assim, precisamos, em verdade, do espiritismo. Precisamos, sim, de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. É verdade, Emmanuel. Mais uma vez você tem razão. Puxa vida. Mais uma vez. Ô, Ed, a gente está testando o Emmanuel. Por enquanto ele está indo bem. Ele está indo bem, o Emmanuel, cara. E essa aqui também é linda. E ele fala assim para todos nós, olha só. Se você está colhendo espigas maduras, não perturba o teu irmão que está plantando à distância com a lavoura verde ainda em flor. Não é mesmo, pessoal? Eu não fico brigando, Roberto, Wellington e Edgar, com alguém que tenta argumentar contra Jesus. Eu fico calado, eu falo, irmão, tomara que você busque o mestre pelo amor e não numa necessidade assim profunda de sofrimento, porque o nosso mestre está aí a nosso favor, cara. Ah, que delícia. É isso mesmo. Ô, Tato, diga, amigo. Tinha como você falar sobre a história do fantasma azul? Claro que tinha, claro que tinha. Então, a história do fantasma azul, pessoal, foi uma coisa muito interessante que aconteceu. E eu contei numa palestra justamente porque ela virou um sonho para mim, para mostrar que durante o dia vivemos muitas experiências e quando dormimos, a nossa memória, o nosso cérebro, em organização da própria fisiologia, lida, trabalha, remexe nesses aprendizados do dia. Então, tudo que sonhamos não é somente relacionamento espiritual, emancipação da alma, mas sim também coisas que aprendemos e vivemos. Mas a história do fantasma azul é uma história muito divertida, muito interessante. Tem uma brincadeira que eu faço com meu filho Henrique, que a primeira vez eu falei, papai, então vai ser um fantasma, vou colocar... Ah lá, que a Thaís comentando.
Vou jogar um lençol em cima de mim, e era um lençol azul, e o papai, então, vai ser o fantasma azul. E aí o papai fica tentando capturar vocês aqui pela casa. A gente apaga todas as luzes e fica um breu total. E aquela situação, quando eu os encontro, fica o Henrique, meu filho, a Ana Luísa e o Rafael, ambos meus sobrinhos. E aí, quando encontra, aquela gritaria, aquela euforia de criança, e logo para e escondem-se de novo. E numa dessas brincadeiras, num dia à noite, o vizinho aqui de casa, ouvindo aquela gritaria, liga para o meu pai. Fala, Euri, meu pai. Eu acho que tem ladrão na casa do seu filho. Tá uma gritaria lá. Chama a polícia, Euri, chama a polícia. Daí ele falou, não, pode deixar. Eu vou lá ver, acho que eu sei o que é. Não precisa acionar a polícia. Aí ele vem até aqui em casa e meu pai tem a chave de casa. Sempre na família, Quincas, a gente achou bom isso. Meu pai ter a chave da minha casa, numa emergência eu não tô. Pai, entra lá, por favor. Então ele entra. Mas ele sempre toca a campainha, comunicando que vai entrar. Aí ele abre e entra. Para qualquer saia justa, eu me vesti aqui, pelo menos, né? Só que aí, ele dessa vez não tocou a campainha. Justamente porque veio no silêncio. Aí ele entra em casa, no breu total, e quem está no claro e entra no escuro não está enxergando muito bem. Mas o contrário, sim. E ele veio entrando quietinho aqui, e o Rafael, o menorzinho, se depara com ele no escuro, mas ele não vê o Rafael. E, Quincas, eu vou te dizer, o Rafael deu um grito de horror quando encontrou meu pai entrando no escuro, que começou com um I, terminou com um A, assim, ó. Imagina, Wellington, o susto que o ser do meu pai não levou. E aí, meu pai, para com essa gritaria, o vizinho já ligou, você tá achando que tem ladrão aqui, né? Aí todos, ai, pai, desculpa, poxa vida, estão brincando, eu sou aqui o fantasma azul. Aí ficamos todos quietos, ele deu um pito na gente, foi embora. Aí ficamos ali todo mundo murcho, né? Minha mãe falou, fica murcho agora. Aí ficamos quietos ali. De repente, pelo portão de casa, o Edgar conhece, é um portão de vidro que tem um jateado ali, que não dá para ver, mas dá para ver a penumbra. Sobe a calçada, um farol vermelho e um azul assim a girar com força. Nossa, deu polícia em casa, deu polícia. Toca a campainha e eu vou lá atendê-los. Falo, pessoal, vamos comigo, porque eu preciso que vocês sejam vistos. E aí, comentando com eles, o que está acontecendo aqui? Recebemos uma denúncia de um espancamento de mulher. Ai, cara, Edgar. Eu falei, não, senhor, não é nada disso. Nós estamos brincando de fantasma azul. Falei, o quê? É uma brincadeira que eu faço assim, não sei o quê. E aí, eu expliquei, aí veio meu filho Henrique, veio isso aqui. E aí eu contei que ao ir embora, isso realmente aconteceu, à noite, ao dormir, eu sonhei com um policial em casa. Mas que história de fantasma azul é essa? Não, cadê a mulher que você batia? Não, nós vamos te fazer testemunhar, você vai ter que contar. E eu, assim, apavorado com essa situação. E achei interessante, falei, vou contar isso numa palestra, fica divertido, é verdadeiro. E aí explicamos essa situação sobre o sono e os sonhos. Que muitas vezes, pessoal, quando dormimos, encontramos pessoas que são desencarnadas e pessoas que já viveram antes de nós, ou até mesmo encarnadas em emancipação da alma, porque quando dormimos, nosso corpo precisa descansar, nosso espírito não, e aí nos relacionamos. E só para finalizar, pessoal, mas olha só, para quem não está acreditando nessa história, uma vez, Dante Alighieri havia já escrito a primeira parte da Divina Comédia, estava escrevendo a segunda e desencarna antes de publicar, sabendo que havia muitas editoras ou muitas pessoas querendo pegar a história e adulterar, como aconteceu com Dom Quixote, com Miguel de Cervantes, que não admitia que se continuasse em desdobramento da sua própria história, mas estamos falando de Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. Ele desencarna e não se sabe onde estava. Ele havia 2 filhos, um deles era Jocopo. Olha que nome bonito, se alguém está grávido aqui, o nome é bom, Wellington. Jocopo. Pode pôr o apelido de Jocopinho. E aí, o Jocopo, que era o caçula, depois de procurar muito com a mãe, com o pai, sonha com o pai. Ele fala que o Dante estava de branco, acompanhado de outros seres muito iluminados, e falou, filho, vocês estão procurando, mas o papai guardou muito bem guardado, está em tal lugar, atrás de um armário, você vai ter que quebrar um pouco ali o assoalho, a parede, e lá está envolto num papel.
o que o papai escreveu. Aí ele diz assim, mas não vá sozinho, chame alguém, uma autoridade para testemunhar, porque podem não acreditar em você. E ele foi e realmente o encontrou. Se fosse um delírio, se fosse um sonho que poderia ser, às vezes o Jocopinho teve um delírio, não encontraria o material, porque estava procurando já há muito tempo. Mas isso aí é uma prova e que Dante não era espírita ou não estava defendendo essa causa, mas isso aconteceu, isso é um fato que está relatado aí na internet, quem quiser saber. Então, para mim, é uma prova mais que suficiente, uma delas, entre muitas que acontecem, do nosso relacionamento espiritual. Sonhar com uma pessoa, encontrar alguém e fazer. Portanto, mamães, papais, esposas e esposos que estão com saudade dos seres que desencarnaram, peçam a Jesus, ao anjo da guarda, que permitam um encontro com eles. Muitas vezes vocês podem não lembrar do encontro porque não é dada a autorização. Mas é como você está num hospital com cólica renal. Aí você se posiciona meio de lado ali, aquela dor, tenta aquela posição e não vê a enfermeira ou o médico chegando por trás e colocando no soro um remédio. Mas você consegue ali, de repente, começa a adormecer e acorda sem dor. Não sabe o que aconteceu, não teve a experiência de ver, mas encontrou alguém e aquela saudade fica menor. Confiem nisto. Provem isto. Está ao nosso dispor. É lei do nosso Pai. Nós podemos nos encontrar. Para quem é espírita, viu o nosso lar, quando o André Luiz volta para casa da Dona Laura, assustado, e fala, Dona Laura, eu vi seres estranhos, parecia que tinha um escafandro. E a Laura cai na risada, fala, André, são seres que estão encarnados, trabalhadores do nosso lar, estão aqui em trabalho, mas estão encarnados em processo de emancipação da alma. E eu acho aquilo que começamos a falar, Edgar, pelo tema que o Roberto propôs, um desperdício nós abrimos mão disso. É como se Deus oferecesse a oportunidade. A morte precisa acontecer, filho. É hora dele estagiar num outro plano. Mas papai não vai tirar o privilégio de quem se ama de se encontrarem. Continuem se amando, se encontrem. E mesmo que não se lembrem, confiem, porque a dor diminui, a saudade é atenuada. E é uma questão de tempo e passa tão rápido. Daqui a pouco estamos todo mundo junto lá. Mas essa história, Quincas, meu amado, do Fantasma Azul, que tanto eles gostam de brincar. Muito bom, muito bom. Roberto, meu irmão, e você? Tem sonhos também, Roberto? Mas não por coincidência, obviamente, não por coincidência, né? Nós temos um grupo de estudo na segunda-feira e há 3 semanas surgiu o assunto sonho. Olha. E há 3 semanas nós estamos debruçados em cima dos sonhos, né? 3 segundas-feiras. Então você já tem um fantasminha azul para compartilhar com eles. E olha que alguns coloridos, eu tenho um número. E teve uma coisa que a gente teve a oportunidade de comentar, de refletir numa semana, se não me engano, nessa segunda ou na anterior, e vai nessa linha do que o Tato estava falando, para a gente pensar um detalhe super importante dos sonhos. Além de ser um momento de refazimento de orientações, de contatos, de orientações e inspirações, para que na vigília a gente se encaminhe, já tentaram fazer a experiência do contrário? Eu vivo a minha vida espiritual em sonho e passo por um período aqui. Que interessante. E a partir de que hora que eu me preparo para voltar para lá? A partir da hora que eu acordo. Eu já acordo pensando em ir. É mais ou menos um exemplo bem danado. Imagina um indivíduo que trabalha e que não gosta do serviço, fica doidinho para voltar para casa. Ele chega ao serviço às 8 da manhã, doidinho para chegar às 6 da tarde para poder ir embora. Então, se a gente entender o contato espiritual, quanto é relevante para a gente, o quanto verdade, a gente Roberto. Pois é, quando a gente é amparado, orientado, preparado durante o sono, aquela ideia de se preparar para dormir, ela não começaria após as 18, às 19, às 20. Ela começaria às 6 da manhã. Eu já acordo me preparando. Por quê? Nossa, cara, porque eu tô doidinho para voltar para lá. E não quando eu tô lá, eu tô doidinho para voltar para cá, né? Então, é uma forma da gente tentar entender que
o tempo que a gente tem, por mais curto que seja aos nossos olhos, aquele período do sono, na vida espiritual é um tempo muito bom para que a gente tenha contato, aprendizado, crescimento, influencie e seja influenciado, né? Leve informações, traga informações. Então, eu acho muito legal essa ideia do, não, vamos me preparar para dormir. Que hora? 20 horas. Pixe, perdeu tempo. Meu. Nossa, agora vai começar agora, filho? Isso aí era para muito tempo antes. Como começar agora, então, para preparar para o sono de amanhã, porque o de hoje já não deu. Né? Roberto, e incrível, esse comentário seu é tão valioso que nós não me preparamos nem a partir das 6 horas. Tem gente que está com o celular do lado da cama ali, vendo coisas extremamente excitantes e vai falar, filho, como é que você quer encontrar alguma coisa proveitosa agora? Não preparou nem um segundo? Que bacana. E olha só, o Allan Kardec ainda pergunta, por que não lembramos, ou muitas vezes, desse momento? Porque você viveria 2 vidas. Se você fica assim, totalmente, realmente se lembrando, você começa a falar, eu tenho que fazer. Não, você está aqui, a vida encarnada. Lá você continua seu trabalho. Mas essa preparação, pessoal, que o Roberto comentou, é fundamental. É preciso. Edgar, você quem pode comentar, eu só peguei ele para mostrar. Pessoal, isso é um livro do Freud, sobre sonhos. Olha lá, ó. Aqui ele fala, a interpretação dos sonhos. Cara, é um negócio extremamente... Só o Edgar consegue entender isso aqui. Nossa, não dá para ler. O Edgar me explica, porque aí eu entendo alguma coisa. Pobre dos mortais, se só eu puder entender, viu? Pobre dos mortais. Mas realmente, o Roberto coloca uma coisa muito interessante, inclusive indicando o tamanho do nosso apego à vida encarnada, né? Nós somos, de fato, aquele trabalhador que foi mandado para fazer um trabalho durante um curto período de tempo e voltar. Ou nós somos o prisioneiro, né? Que fomos aprisionados, mas é impressionante como a gente desacredita do amor do Pai. Eu falo isso por conta do nosso comportamento e não do que a gente fala, né? Porque a gente fala, às vezes, não conta muito, né? Uhum. Porque nós estamos falando de um amor infinito e, portanto, absolutamente incompreensível para nós. Ele manda um prisioneiro ficar 90 anos na prisão, mas tira ele de lá 1/3 da pena. Nossa, cara, que legal, tá Edgar. Dormimos 1/3 da nossa vida. 30 anos se dorme quando se tem 90. Então, só que, ao invés de ele diminuir a pena para 60, ele nos alivia todos os dias. Ele nos liberta todos os dias, né? Só que a gente acredita na ilusão, tanto que os indianos chamam essa vida aqui de Maya, né? De ilusão, né? E a gente acredita na ilusão, né? A gente acredita que morre. Olha que absurdo, né? Acredita que a gente se machuca, que vão nos ferir, né? Então, assim, o comentário do Roberto fala de um apego que a gente tem, que mesmo estando aqui aprisionado, numa situação difícil, a gente não almeja voltar. Até tem medo de voltar para casa, né, Roberto? Tem medo. É verdade. É muito curioso, é muito curiosa a nossa, como que eu vou dizer, a nossa psicologia, né? Como a gente pensa a vida nesse sentido. Né? A gente deveria realmente fazer como você comentou, né? Estar aqui ansioso para voltar para casa. Mas a gente não vê isso, de fato. É muito curioso. Legal. Olha só, Edgar, só para fortalecer o que você comentou. A misericórdia e o amor de Deus é tão infinito que eu fiquei sabendo, porque meu pai participou dessa pesquisa. Fizeram experiências, pessoal. Meu pai estudou na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, na FOA, meu pai também é dentista. Com o Wellington, grupos de ratos. Ele pegou e se submeteu assim, às 3 necessidades básicas de sobrevivência que o ser humano ou qualquer ser vivo teria, né? Dormir, comer e beber água. Então, eles isolaram grupos de ratos, não sei se era 30 ratos para cada grupo, que um grupo poderia comer e beber à vontade, mas não poderia dormir. O segundo grupo poderia dormir à vontade, mas não poderia comer, poderia dormir e beber água. E o terceiro não poderia comer ou aquele que ficou faltando, entendermos, né? Uhum. Alguém quer dar um palpite aí? Qual o grupo que ficou menos lesado
Os que dormiram. Isso, os menos lesados que não comeram. Não comer não é tão fundamental. Bebiam água e dormiam, ficavam muito tempo bem. Emagreciam, tudo bem, mas sobreviviam por tempo quase que indeterminado. Os que não bebiam água não era tão agradável assim. É mais urgente, ou bem mais urgente do que comer. Mas os que não dormiam, pessoal, era o grupo de longe o mais lesado. Uma noite que a gaiola mexia, ou que não se permitia eles dormir, ou assustava ele com algum predador, e eles não conseguiam dormir, já paravam de comer. Quer dizer, você já não consegue mais... Você percebe, se você dorme uma noite de sono mal, ficou num velório, não é, Edgar? Nossa, no dia seguinte você está praticamente destruído. Você não consegue pensar direito, você não consegue... Então Deus falou, filho, eu preciso que vocês se libertem dessa prisão. Não é decisão de vocês. O Pai, aqui, o nosso Pai do céu, ele faz questão desse alívio, como o Roberto bem comentou, desse preparo, o Edgar tão bem complementou. Mas nós se falar, não, eu não vou dormir, eu quero viver a vida. Então você morrerá de vez e vem para cá, filho. Porque você não sobrevive sem o sono. E olha que bacana. E essa é uma estratégia que se o espírito tivesse que dormir junto, eu poderia, não, então o meu pensamento está errado. Não, é só o corpo que precisa. O espírito pode sair à vontade, não precisa de dormir. Mas é muito triste a gente saber, através da nossa doutrina, que muitos espíritos dormem e ficam ali ao lado do corpo, ali com medo, ou que ficam e não conseguem emancipar-se e ir para onde quiser, pessoal. Mas, e algumas pessoas, pessoal, falam assim, ai meu Deus, mas o que será que eu tenho feito no mundo espiritual? Pessoal, você não lembrar não significa que você não tem consciência quando você está lá. Se eu não lembrei o que fiz ontem, mas estou vivendo como hoje, eu não vou aqui ofender o Edgar, ofender meus amigos, o Quincas, o Wellington, o Roberto. Não, eu estou ciente do que eu estou falando. Amanhã não me lembro, mas estou consciente. Então, o mundo espiritual é só uma experiência em que, neste momento, é melhor não lembrar, porque o Roberto bem comentou, nós somos realmente muito, muito desequilibrados, pessoal. Nós não estamos nem um pouco se preparando para nada. Você quer lembrar do quê? Então, fala assim, o que eu estou fazendo no mundo espiritual? O que eu gosto? O que você está fazendo na tua vida encarnada, em vigília? Você gosta do quê? Você está lendo o quê? Você está assistindo o quê? E de preferência, sozinho, viu? Porque a hora que a gente vê sozinho uma coisa, a hora que você faz sozinho uma coisa, é geralmente o que você gosta. À frente de outras pessoas, aí não, aí você se mostra, né? Mas então me parece bem claro a necessidade do encontro espiritual, desse alívio, desse descanso e desse preparo. Olha só, Edgar, nós sabemos, conversamos já disso, muitas vezes, por exemplo, eu tenho um trabalho com o Edgar como hoje. Quem garante de nós 5 aqui que nós não nos encontramos no mundo espiritual em noite, não é, Wellington? Em noites anteriores e combinamos o assunto e tratamos... Não lembra, pessoal, mas será dado, fica tranquilo, vocês não fazem ideia do que está acontecendo, tá bom? Mas parece que assim, o Edgar comentou bem, é um desprezo tão grande pelo que o pai fez, pessoal. Eu sou dentista, se nós estudássemos, Edgar, a perfeição que é o dente, a articulação que ele tem, quando você põe um implante, Wellington, eu coloco para isso, a pessoa vai reclamar depois de um tempo assim. Sabe quando você está pregando um prego na madeira, e de repente ela dá num ferro, aí você faz, pam, nossa, que pancada seca que deu na minha mão. O implante é mais ou menos assim, porque ele não tem articulação. Ele é um titânio anquilosado no osso. Aí a pessoa fala, nossa, mas o dente tem articulação? Tem, ela se chama gonfose. É como um amortecedor de carro, que não é muito, não é pouco, mas é perfeito para dar uma maciez ao resto da mastigação do crânio. Ah, mas então toda vez que você põe implante, aquele dente fica te batendo seco? Não, porque o teu próprio cérebro vai anular, vai convencer você que ele não está mais batendo em você depois de um tempo, fala, isso vai melhorar, eu vou ajustar para você. O paciente fala, doutor, realmente já melhorou, não sinto mais. Então, olha a magia que está por trás, a perfeição, a beleza. Edgar, pega o computador mais sofisticado do mundo, corta o fio dele e deixa ele soldar sozinho. Impossível. Agora, a nossa cicatrização, não, o processo inflamatório. Pessoal, eu gosto muito, e quanto o Quincas e o Edson me permitem, eu só falar mais uma coisinha. Há uma pergunta, a quarta do Livro dos Espíritos, Roberto, é uma das coisas mais grandiosas que a humanidade já recebeu.
quando Kardec pergunta como podemos provar a existência de Deus? Bom, você já perguntando de prova, querido, então eu vou te responder à altura. Para você, o que prova alguma coisa é a tua ciência. Então, eu vou responder de acordo com tua ciência. Como podemos provar a existência de Deus? Pois bem, anota aí. Num axioma que vocês têm na vossa ciência. O que é axioma? Olha só o nível, Wellington, de inteligência de quem estava respondendo aquilo. Axioma, pessoal, é a mesma coisa que um postulado, que uma proposição. Porque, na verdade, não se pode provar nada. Isso a própria ciência e os filósofos gregos falavam. Como assim? Eu quero provar, por exemplo, que o Quincas é mortal. Como que eu faço para provar que o Quincas vai morrer? Bom, eu digo, todo ser humano é mortal. Quincas é um ser humano, logo, Quincas é mortal. Beleza. Aí vem o Roberto e fala, prova que o Quincas é um ser humano, prova que todo ser humano é mortal. Ele faz um questionamento sobre uma das minhas premissas. Aí eu falo, bom, tudo bem, então eu vou falar outras duas que provam o que o Roberto quer que eu prove. Aí ele pergunta sobre uma das duas. Aí eu vou lá e tenho que lançar mão de outras duas para provar. E o Roberto não desiste, ele não para de perguntar para mim. Então, não há como provar nada. Então, Euclides, da teoria euclidiana, aquele grego maravilhoso, que estudamos a geometria dele na nossa escola, ele fala, pessoal, espera um pouco, não, assim não dá para provar nada. Vamos fazer o seguinte, já que não dá para provar nada, vamos partir de um postulado, de um axioma, de uma proposição. O que é isso? É uma verdade aceita, pessoal, que mesmo que não seja provada, vamos, até que ela seja provada do contrário, vamos se embasar nela. Então, quando eles respondem num axioma, eles já estão dizendo tudo isso. Ó, eu sei que nada pode ser provado, tá bom? Então não vem me com pegadinha, não. Mas eu vou te responder. Num axioma que vocês têm na vossa ciência. Aí eles dão. Não há efeito sem causa. Veja que não é obra do homem, e a tua sabedoria lhe responderá. Quem fez essa lapiseira aqui? E quem fez essa rede de transmissão que nós estamos fazendo e o computador? Quem fez esse relógio, o meu microfone? Um especialista, um engenheiro, um artífice, um arquiteto, alguém? E quem fez o processo inflamatório e o amor das mães? E quem estimulou a lei da gravidade, o processo eletromagnético? E quem fez tudo isso? Ah, então explode uma tipografia, surge um dicionário? Eu estou aqui conversando com o Edgar, de repente uma explosão numa farmácia. Nossa, Edgar, explodiu a farmácia, vamos lá ajudar. E chegamos lá, encontramos concreto despedaçado, corpos destruídos e um vidro de mertiolate que surgiu da explosão. É essa a conclusão que nós vamos ter, pessoal? Não, eu posso falar, não sei como é. Eu acho que já está muito grandioso, filho, você falar isso. Mas falar que surgiu do nada, do acaso... Olha só, pessoal, quando falecer surgiu do acaso. Acaso não surge nada, pessoal. O acaso depende também de uma criação anterior para surgir. Eu vou pegar uma roleta e vou jogar uma bolinha ao acaso. Ninguém apostou nada, ninguém vai ficar rico ou pobre. É só para cair ao acaso. Tá, mas nós precisamos de uma bolinha e de uma roleta. Não existe acaso se não existir o nada. E nada é uma palavra que está esperando tradução, pessoal. O nada não existe. A gente não sabe o que é. Portanto... Olha só, Wellington, e proponha isso nos próximos, nas prosas espíritas, tão gostoso que está aqui. Nada se aplica a Deus. Nenhuma afirmação dá certo com Deus. Como assim? É fácil falar. Eu posso falar, Deus quer que eu seja feliz? Alguém quer responder? O Quincas fala, claro que ele quer. Mas eu estou tão triste hoje, Quincas. Se ele quisesse, não era lei, não era para eu estar feliz? Não, então ele não quer. Não, mas se ele não quer... Não, então... então você não sabe responder se ele quer ou não. Ah, Deus é capaz de criar uma pedra tão pesada que nem ele depois é capaz de levantar? Não tem resposta. Agora, para o homem, tem. Eu quero que o Quincas seja feliz, Tato. Tato sabe que quer. Mas a minha vontade não é lei. O Quincas não está tão feliz hoje. Ele está um pouco chateado. Ele preferia que o Jorge Elahá estivesse aqui. Nossa, que já inventa uma moda. Mas, pessoal, para mim... provar que Deus existe é a coisa mais fácil do mundo. É só provar que não existe efeito sem causa. Agora, provar que ele não existe é complicado. Como é que eu vou provar o efeito sem causa se ele não existe? Ah, Luleles, amada Luleles. Ô, Lu, você fez um comentário, mas não falou da minha barba. Eu tô chateado com você. Não, tô brincando. Edgar, oi. Essa questão que eu tô aqui... Eu tô como deve estar o meu irmão Quincas, o Roberto, nós estamos aqui maravilhados com essa prosa, sabe?
Agora, essa questão e algumas falas, tanto sua quanto do Sávio aqui, isso que o Sávio perguntou, quem fez o amor de mãe? Isso põe a gente para refletir profundamente quem fez o amor de mãe. E quando você falou também, Edgar, olha, Deus é um ser tão incrível que nos manda aqui, mas nos proporciona 1/3 do tempo no plano espiritual ainda assim. Agora, eu fiquei pensando, interessante, né? Amanhã eu vou fazer uma viagem de 100 quilômetros para atender um cliente. E eu me preparo para essa viagem. Eu olho se os pneus do meu carro estão calibrados. Eu olho se eu tenho combustível suficiente para me levar e me trazer. Como eu vou a trabalho, eu vou observar se o meu bloco de pedidos está dentro da minha pasta, se eu tenho uma caneta para anotar o pedido do cliente e se o meu mostruário está em perfeito estado. Quando a gente vai para o exterior, a gente faz uma pesquisa para ver como é o clima, se eu preciso de levar um agasalho um pouco mais pesado, né? Se eu preciso aprender a língua daquele povo de lá, né, Roberto? Quanto tempo dura a viagem, enfim. Agora, Edgar, isso que nós estamos falando aqui parece simplório, mas é de uma profundidade que nós não nos preparamos para ingressarmos no mundo espiritual diariamente. Não é? Porque a gente está... Apegado, Edgar, você já falou, apegado, cara. A gente... No fundo, parece que a gente não tem consciência do que estamos vivendo, né? A gente vive, ou talvez sobrevive. Excelente. Apenas, Excelente. né? É muito impactante para mim, quando a gente fala disso, aquela questão que Jesus coloca, que ele veio trazer vida. Eu vim para que tenham vida. É muito curioso, porque ele estava falando para pessoas encarnadas. Que vida é essa que ele está insinuando? Né? Uma vida que não é a vida vivida, normalmente. Naquela época e nessa época. Né? Eu acho que, se a gente observar, o nível de inconsciência que a gente vive é brutal. A gente fala assim, nossa, fiz sem pensar, dirigimos sem pensar, falamos sem pensar, sentimos sem pensar. Sem pensar. Né? Então, quanto tempo a gente vive inconscientemente? Inconscientemente é sem escolher o que está fazendo, né? Colocar dessa forma. A maioria da vida. Né? A ciência fala que isso tem a ver com o processo de economia do cérebro, né? Que o cérebro quer economizar energia, então ele joga muita coisa para o nível inconsciente, como, por exemplo, bater o coração sem termos consciência. Mas eu acho que isso é muito cômodo de se pensar. Não que ele não faça isso. Uma série de necessidades fisiológicas estão no plano do inconsciente, porque o nosso nível evolutivo permite. Eu gosto de lembrar de Camille Flammarion, que diz, em um dos seus livros, de que existem planetas tão atrasados que a respiração ela não é automática, não é semi-automática como a nossa. Você precisa, sim, o ser humano lá, o espírito lá, ele precisa pensar, ele precisa gastar parte da sua energia consciente para respirar. Olha só o nível. Nossa, então, nós já evoluímos um determinado tanto que a bondade divina já nos permite pensar, já nos permite ter tempo maior para pensar na espiritualidade, na autoespiritualização. Já é um passo à frente. Né? Mas ainda estamos muito inconscientes. Essa vida que o mestre, me parece, que ele está colocando, é uma vida lúcida, uma vida onde você escolhe,
onde você talvez não tenha condições de decidir não sentir raiva, mas tem condições de decidir não alimentar a raiva, né? Então, assim, eu acho que falta muita consciência, lucidez, vou colocar dessa forma, nessa vida, onde a gente olha, porque a gente estuda em Kardec, puxa, essa vida é temporária, quase nada aqui tem valor, a não ser aquilo que me permita conquistar o que é eterno, ou seja, o que está dentro de mim, e o resto é temporário. A gente estuda isso. A gente lê por 40 anos isso e continua a viver a maior parte do tempo distante dessa realidade. Por quê? Porque a hora que a gente sai do grupo de estudo, a gente liga o piloto automático de novo e continua a viver como sempre vivemos, né? Então, esse é o grande X, me parece. Por que a gente não se prepara para voltar? Porque estamos mergulhados aqui, nessa não lucidez. Edgar, o Ayrton, Roberto, eu gosto de tudo que o Edgar fala, que é coisa impressionante. Eu gosto de todas as conversas do Edgar. Eu gosto de todas. Tato, mas ó, cuidado. Cara, Edgar, como eu gosto de você, não. Cuidado. Esteja atento, porque eu vou falar alguma besteira no meio das minhas frases. Não tem perigo. Não tem só para perigo. te testar. E olha só, o Edgar comentou uma coisa. Vocês todos sabem, meus amigos, mas, por exemplo, um ponto, é a coisa menor que nós temos, talvez, notícia. Uma vez um amigo meu chegou num tatuador e queria muito fazer uma tatuagem, os pais não queriam, ele falou, qual é a menor tatuagem que o senhor tem aí? Ele falou, um ponto, uma pinta. Então, beleza. Aí eu pergunto ao Maurinho, que é um amigo nosso, em comum de Edgar e meu, o que é um ponto? A ciência não físico, né? Físico, por sinal. Físico. O que é ponto? Não sabe definir. Não tem a definição? Não, nós não temos. O que é um ponto? Alguém quer tentar? Não sabe. Filho, se você não sabe definir nem o que é um ponto, vai tentar explicar de onde vem o amor das mães, o que o Edgar acabou de comentar. Nós tivemos um automatismo sem controle, uma irmã comentou, e cristalizados, isso que é duro. Não há o esforço a mudar. A frase que Allan Kardec coloca no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala o verdadeiro espírita, mas que pode ser o verdadeiro cristão, no mesmo texto, no início ele fala, pode ser cristão aqui, se mede pela sua transformação moral ou pelos esforços que faz. Esforce, pessoal. O Roberto comentou, vamos preparar para o mundo espiritual. Como é? Estudar, ler, me comportar, saber como me relacionar, entender que aquela irmã tem aflição, falar, poxa, quem sabe no mundo espiritual eu posso ajudá-la de uma maneira mais efetiva e oferecer-se a isso. Senhor, estou aqui à sua disposição. Senhor, o que quer que eu faça? Mas, no entanto, não tem dessa conversa. Edgar, gostei demais do que você falou do Camille Flammarion. É lindíssimo, porque olha só que interessante, pessoal. O nosso cérebro, ele é 3 vezes maior hoje do que o do nosso símio ancestral. Quincas, se eu pegasse, por exemplo, o seu papai e voltasse no seu vovô, e aí bisavô, tataravô, ou do Roberto, ou Edgar, e fosse voltando, próximo a 30 mil gerações, cada volta uma geração, e colocasse esse ser num zoológico, o meu tataravô, e fosse com o Henrique no zoológico e olhar, eu não o identificaria como alguém da minha linhagem. Eu diria no máximo, nossa, Henrique, esse macaco é meio diferente, olha, ele anda em pé, ele não tem uma cauda assim, quase que aparece nada. Eu não o identificaria. E, no entanto, as gerações vieram se passando e o nosso cérebro cresceu. E os cientistas ficaram intrigados. Por que cresceu? O que fez crescer? O tempo. Não, mas então o cérebro do crocodilo era para ter crescido ainda mais, porque ele está há mais tempo que nós e está na mesma. Pode voltar 60 mil gerações, não cresceu. E eles ficaram pensando, o que fez crescer? E a prova, a resposta, não é a dificuldade de manipular um instrumento, de fazer um prato de comida ou criar alguma coisa. É o relacionamento entre os indivíduos da espécie. A dificuldade de entender o meu sogro, a minha sogra, ou aceitar aquele posicionamento religioso que meu filho está tendo porque está namorando uma menina assim. Isso exige demais do cérebro humano e ele se desenvolveu. E as outras partes que o Edgar comentou, e por isso que eu estou falando, de respiração, de
já está dada em piloto automático. Eu, depois que aprendi a andar, consigo descer uma escada de costas falando sobre mecânica quântica. E por quê? Porque o cérebro já falou, filho, eu vou deixar você em piloto automático para você ter liberdade de raciocinar. Agora, como Sócrates falou, pessoal, tem gente que está com fome e come, está com sono e dorme, está com desejo e vai transar, aí depois come de novo, dorme de novo e transa de novo. E fica num ciclo atendendo às necessidades só do corpo. Ele fala, filho, não, atenda a isso porque é a nossa sobrevivência, mas vai raciocinar, filho, vai filosofar, saia dessa condição, não viva como um animal, você não é mais isso, você não precisa mais. Mas muitos de nós ainda adotam essa postura de um comportamento de que vida boa é quem está atendendo às necessidades do corpo físico. Teve uma vez, Roberto, que eu cheguei e falei numa palestra em Araraquara, pessoal, pensem agora uma pessoa que vocês têm exemplo na vida dela, que vocês gostariam de viver o que ela viveu. Ter o corpo parecido com o dela, ter o que ela tem, fazer o que ela faz. Pensa alguém aí. Mas não precisa me falar, para vocês terem total liberdade. Aí eu falei, alguém pensou aqui Dr. Bezerra de Menezes? Alguém pensou Chico Xavier ou Madre Teresa? Não, mas Tom Cruise, Brad Pitt, Alain Delon, algum milionário. Vocês pensaram, né? Porque nós não nos espelhamos em si nessa vida transcendental. Tato, a gente não se vê espírito. Não se vê, Edgar. Excelente, amigo. Aí tá o X da questão, não tá, Quincas? Exatamente. Mas eu aposto que alguém lá falou, viu, Tato? Eu queria ser um Kim cabeloso. Tomara que tenham dito. Tomara. Aí o Tato disse assim, não há retrocesso. Olha como são as coisas. Esse Wellington também. Eu já contei isso, eu achei isso, talvez para vocês, para o público, não seja algo interessante, mas para mim foi demais, eu tive uma experiência interessante. Nós colocamos um número de notinhas de R$2 para atender o pessoal que bate a porta, que vem muita gente pedir. Então, a gente dando. E meu filho trabalha, tem um filho, eu tenho 4 homens, todos bonitos, puxaram a mãe. Né? O que é dos meus? O que é dos meus? Aí, então, sabe, eu peço para ele trabalha na Caixa Federal, ele traz para mim aí 50 notas, 100 notas de 2, e estava acabando muito rápido, porque a pessoa vinha hoje, vinha amanhã e tal. Pai, isso aí está errado, pai, vamos parar com isso e tal. E eu falei, vamos, mas fiquei assim com o coração marcando, né? Falei, não vou mais pegar notinha de 2. Aí fui fazer um pagamento na loteria esportiva. Depois de pagar o boleto, a menina virou para mim e falou assim, isso no mesmo dia que eu tinha tomado essa decisão. O senhor se importaria de levar o troco em notas de 2, porque eu não estou tendo. E eu fui, claro, né? Beleza. Aí passei num vendedor de mexericas, né? Pocã, aquelas bonitinhas. Acho que vocês gostam delas, né? Sim, delícia. Aí eu acabei de pagar, ele falou assim, vou ter que te dar 5 notas de 2, porque eu não estou tendo. Falei, não. Aí agora. Não, aí é demais. Aí eu não posso parar mesmo. E um outro fato que aconteceu comigo. Um belo dia, eu saio no terreiro, à luz do dia, uma barata. Pensei em ir lá e esmagar a barata. Eu falei, mas por que eu vou matar essa barata aqui? Ela não está lá dentro, não está em alimento nenhum e tal. Boa, Quincas, boa. E fiquei olhando a barata caminhando, né? Aquele jeitinho dela. Veio um pássaro e apanhou no bico e levou. Então, eu acho que nós vamos aprendendo com a própria natureza. Olha que beleza. São tantas coisas que acontecem que a gente... Aí eu vou voltar lá na questão de número 4. Né? Mas isso foi o acaso, não foi por Deus. Filho.
Foi um acaso. Porque nós temos tanta desculpa, né, gente? Tem tanta desculpa que a gente arruma para coisa. Mas olha, essa prosa de hoje, é pena Ah, que o tempo é curto, né? o tempo é Mas, curto, Quincas, ele voa. É, mas olha aqui, ó. Nós já temos. O Daniel chegou lá, ó. Queridos Wellington, oi, queridos. Wellington, já marca a próxima ao vivo. Esse é o Daniel aí, ó. Um abraço ao Daniel. Mas eu tenho uma reclamação a fazer. Sim. O Roberto falou muito pouco. costume aqui. Concordo, Edgar, concordo. E tem Não muita tá- coisa a acrescentar que já deu para perceber. Sim. Se eu vim aqui para aprender, ele não ensinou nada, quase. Aí, ele Ensinou tem um muito para pouquinho. ensinar, viu? Meu amigo, eu já tive a honra de estar aqui, a responsabilidade de substituir o Daniel. Você imagina o tanto que eu tenho que ouvir. Não. Não, você não substituiu bem, porque o Daniel fala bastante até. Mais que você. Que bom que ele fala bastante. Que bom, foi bom. Agora Nós estamos terminando já? Não. Pode bom, falar que mais. bom. Não, eu não quero falar, não. O Daniel é fã de carteirinha do Edgar Miguel. Ah, que estranho, meu. Ô, Daniel, você é estranho, cara. Bem estranho, ele é bem É o estranho. primeiro. É o único, não é o É o Wellington? primeiro. É o único, né? Fã do Edgar? Que Ah, ô, coisa louco, é viu? essa? Não, o Daniel tem muita razão. De tá muito fato, certo. ele talvez precise de um tratamento. Ô, Roberto, agora é eu vou te interessante. contar. Desculpa, Esses Kika. paulistinha é demais, viu, gente? Ah, que é isso? Nós estamos começando, não é com o pé direito, não, é com o espírito esse programa no ano de 2023, viu? Tá luz pura. Roberto, interessante que começamos lá atrás, a gente falando da sua percepção junto aos jovens. E olha o quanto nós navegamos no cotidiano da vida. E eu fiquei pensando aqui, nos parece, Roberto, que esses espíritos reencarnando-se agora, eles estão vindo um pouco mais maduros para essas percepções, porque aqui em casa nós temos a Liv e Laura de 21, que você conhece, e os meninos vão conhecer agora em julho, se Deus quiser, pessoalmente, e temos o Vitor Hugo de 15. Nossa o Sérgio Senhora. está aí, ó. O Sérgio Vitor Hugo também menino, conheceu não é? todos eles. Tudo menino. E agora temos o Rafinha, que o Quincas Veloso e o Simão Pedro teimam em falar que é neto, viu, Tato? Mas você viu lá no encontro, não é neto, não, é meu filho, de 1 ano. Que legal. Fez um ano dia 21, agora de dezembro. Vi lá. Mas olha, nos parece que esses jovens eles estão mais atentos para as questões espirituais. E eu estou colocando isso com um pouquinho de ressalva, mas eu vejo os jovens com muito menos preconceitos, muito menos do que na minha época. Eu vejo os jovens falando muito em. Eu vi aqui, naquele encontro da fraternidade, Tato, e na segunda-feira posterior, houve a inauguração da Clínica da Alma. Sim, aqui, que legal, né? fiquei sabendo. Que o pastor Milton Marques foi lá, estava presente, enfim. Eu vi um trabalho lá, porque eu via o prédio, ficou lindo e maravilhoso, e eu vi a anunciação de que os jovens encabeçaram um movimento de pedir a contribuição de um tijolinho. Um tijolinho. Um tijolo. Mandava o Pix do valor de um tijolo. Um tijolo, sei lá, R$1,50, R$1, entre R$1 e R$2. Com essa campanha, arrecadaram todos os tijolos para edificarem a clínica. Então, eu estou vendo realmente esses jovens, às vezes a gente questiona que eles estão fora dos templos, mas não seria isso, Roberto? Porque um pouco mais antenados para essas questões de espíritos, de espiritualidade. Como é que você está vendo isso, irmão? Pois é, a gente percebe que a percepção, a atenção parece
ser um pouco mais evidente, a atenção a essas questões. Mas tem um ponto que eu acho que é super importante, na minha opinião, que a gente não pode abrir mão da nossa responsabilidade enquanto mais velhos, no direcionamento dessas percepções dos jovens. Por que isso? Ele tem a percepção, ele tem a sensação, ele tem a ideia, ele tem a curiosidade, tem o questionamento, mas nem sempre ele tem a resposta, nem sempre ele sabe onde procurar. E na ideia de mediar esse caminho, se a gente não ficar atento a essa função, quase diria, a gente pode perder esse jovem porque ele tem a percepção, mas tem um mundo aí na vida dele. Ele tem as curiosidades, mas tem as coisas que chamam atenção, que brilham, pegando na linha que o Edgar comentou, da ilusão, aquela coisa que falou, opa, mas chama atenção, né? Eu diria que talvez hoje a gente vive um momento onde esses espíritos mais preparados para esses momentos talvez tenham mais curiosidade para que a gente possa despertar. Mas não acredito de forma geral, né, em tese, de uma forma mais ampla, que poderia-se hoje prescindir daquela opinião e presença daqueles que já caminharam um pouquinho mais na trajetória da encarnação, né? A gente pensa que temos sim que caminhar junto. Tem essa percepção que é mais fácil a conversa. Até porque percebo que a gente, de forma geral, a gente se questiona muito pouco hoje. A gente se questiona. Diria uso da razão mesmo, né? Porque, se a gente for pensar, nós somos os únicos das espécies que conseguem falar e refletir ao mesmo tempo, né? Você fala e analisa o que está falando. É Você fala, analisa e muda a conversa. Então, nessa linha, eu acho que esse hábito de se questionar precisa ser mais reavivado, né? No sentido de, eu gosto mesmo disso? Eu concordo mesmo com isso? E isso é assim para mim? Dentro dessa conversa toda, eu filtrei e o que agora eu concluí? Coisas nesse sentido. Então eu penso que o jovem está mais preparado para tudo isso, mas ainda não pode deixar de ter o mediador. Certo. E penso que a gente que já caminhou um pouquinho mais na vida sabe um pouquinho mais, assim, talvez poderia orientar um pouquinho mais. Ótimo, seria uma honra enorme se cada um de nós, falando de idade reencarnatória, mais jovens ou mais maduros, conseguíssemos pegar na mão de Jesus como nosso mediador e caminho, e não precisasse de mais ninguém para que essa mediação entre nós e o amor fosse feita, né? Mas hoje a gente ainda não consegue chegar no amor de forma a caminhar sozinho. A gente precisa de um direcionamento, né? Então, eu acho que a gente tem muita a responsabilidade por isso. E não por acaso, reencarnamos antes dos jovens. Como não por acaso, nossos pais se encarnaram antes de nós, né? Então, penso que é uma colaboração mútua nesse sentido, até que possamos ter Jesus vivo e ativo no nosso coração, né? Mas eu realmente vejo que é uma oportunidade de ouro esse momento que a gente está vivendo. Maravilhoso, Roberto, maravilhoso, amigão. Puxa, gostei demais. Por ter um filho que está se encaminhando aí para a pré-adolescência, eu estou tão preocupado, voltado para essa... E eles precisam... Eu sinto o Henrique, como os jovens, assim, uma represa, cara, querendo arrebentar com as comportas, aquela energia, aquela força. E eu falo, galera, eu vou soltar, ó, segue o fluxo aqui, tá? Senão vocês vão avassalar com tudo, vocês vão invadir. Eles precisam dessa orientação. E é uma orientação sábia, né, Roberto? Você tem que saber como fazer. Impondo não vai dar certo, eu acho. É permitir que eles talvez façam aquilo. Por exemplo, uma vez eu estava com um grupo de jovens, o Centro Espírita Amor e Caridade, inclusive aqui em Bauru. E aí, a gente quer trazer algum palestrante, não sei o quê, vamos trazer o Divaldo. Assim, uma ideia ingênua em si, mas assim, amorosa, honesta. Vamos trazer o Divaldo. Alguém tem o telefone dele?
Não, vamos atrás. Quem pode conseguir? Tem que ser para eles perceberem. Cara, acho que o Divaldo não vai dar. Ele está muito ocupado. Vamos tentar, não é, Wellington? Vamos tentar trazer, então, o Haroldo Dutra. Vamos ligar para o Haroldo? Apoiar a ideia. Eles vão percebendo onde está a balança, onde chegar. Não dá para saber desse cara, isso não vai dar certo. Não se convence, eles não aceitam essa ideia de que não vai dar certo. Eles precisam ver, é claro. Um dia, num outro centro, queriam brincar assim de jogar água com bexiga um no outro, depois de uma guerrinha de perguntas, quem erra, não sei o quê. Eu falei, mas a gente não pode fazer aqui nessa sala, né? Dentro do centro. Onde vamos fazer? Vamos lá no pátio? Isso, cara, é possível coordenar, mas é uma represa com força querendo vir. Mas, Roberto, assino embaixo no que você falou nesse sentido. Precisávamos ter essa sabedoria de orientação, de direcionamento, sem estragar a potência, a energia, mas também não deixar que eles se machuquem. É difícil, pessoal. É cego guiando outro cego, viu, meu? Nossa, eles têm razão. A idade reencarnatória nossa é um pouco mais velha, mas parece que eu sou mais adolescente muitas vezes que eles. Olha, vocês me fizeram lembrar o Jerônimo Mendonça. Nossa. Jerônimo. Grande, dia gigante. Eu tive com ele uma única vez, pessoalmente. E aí, nesse dia, eu tive a oportunidade, eu estava no interior da perua Kombi dele, numa palestra do Divaldo, inclusive, aqui lá no Cajubá, um clube campestre aqui de Uberlândia. Em Uberlândia, Cajubá, tem o Praia e o Cajubá. Conheço muito Uberlândia. Desculpa, pessoal, vocês não conhecem a conversa aqui, mas Cajubá, que delícia. É isso mesmo, lá no Cajubá. E aí o Divaldo fazendo a palestra, e o Jerônimo foi para acompanhar, porque não podia assistir, porque não enxergava, né? Mas ele estava lá no interior da perua Kombi. E eu cheguei e falei, ô Jerônimo, qual o conselho que você daria para um jovem que quer muito acertar na vida? E ele, com aquela voz dele, no jovem, nós devemos admirar o entusiasmo e a força de vontade. Olha a represa aí, Tato. O entusiasmo e a força de vontade. No entanto, o jovem não pode desprezar os mais velhos que se portam qual um navio ancorado em alto mar, que suporta e ultrapassa as tempestades. Puxa, que coisa linda, cara. Que sabedoria desses caras, pela madrugada. A sugestão que nós estamos ouvindo aqui é unir as duas pontas da vida encarnada, né? Muito bem. Vocês sabem que existem experiências, não sei se são bem experiências ou realidades nos Estados Unidos, onde as crianças são crianças pequenas, menos de 10 anos, inclusive, são levadas a conviver com pessoas que vivem em asilos, por exemplo, né? E isso tem dado um resultado fantástico para ambos os lados, não só para o idoso, né, que vive muitas vezes uma posição mais solitária, mas também para a criança e para o jovem também, né? Existem pontos de contato, né? A vida não é linear, ela é um círculo, né? Essas duas pontas se tocam, né? Precisam se tocar, na verdade, né? A gente que separa também numa outra ilusão, talvez, né? É verdade, Edgar. A minha mãe falava assim para nós: olha, sempre que possível, a gente ainda é garoto, né? Vocês conversem com os mais velhos. Os mais velhos gostam muito dos mais novos. E é interessante. Hoje eu fui fui até em Uberlândia, né? No especialista, porque eu tenho marca-passo. Fui lá para ver, né? E ele me deu uma notícia, falou, olha, seu marca-passo está tranquilo, quase não está gastando, e a previsão dele de troca é para daqui mais 7 anos. Opa. Eu fui fazer os cálculos, falei, eu vou estar com 90. Veja como que é o tempo e como que é a ciência, né? Quando eu fiz 26 anos, 25, eu entrei para a maçonaria, sabe, Miguel? Entrei na maçonaria.
E lá, no dia da iniciação, disseram assim para mim, uns irmãos, falou, que bom você entrar, você é jovem. Tá vendo esse ali? Apontava, né? Aquele lá está com 55, está para morrer, aquele está com 60, já está com o pé na cova. Então, hoje eu fiquei pensando, falei, poxa vida, eu estou com 82 e estou me sentindo jovem ainda, né? Mas Cara, também eu tenho bons exemplos, né? Porque eu olho para o Elton, que está com 55, parece que é mais velho que eu. Sim. Você é jovem há mais tempo, Quincas. Muito mais tempo. Não, Edgar, deixa eu te contar uma história que você vai compreender o que é esse tempo. Esses dias nós fizemos uma viagem juntos de 500 quilômetros. Eu não sei se eu te falei, Roberto, nós somos a Unai. A convite, atendendo um convite do pessoal lá, que é de uma gentileza, foram de uma gentileza com a gente, que eu vou te falar uma coisa. E aí deu para a gente conversar bastante, né? E no caminho, o Kinga falou assim, Wellington, olha, por ali passava uma estrada que levava até aquela outra cidade. Wellington, por ali acontecia isso. E eu fiquei pensando, Quincas, mas você tem um conhecimento da geografia aqui da nossa região? Como você chegou a essa conclusão? Não, é porque eu viajei muito com Dom Pedro I aqui na região. O que é dos meus? O que é dos meus, cara? Mas, Wesley, sabe que esse negócio de idade e assim, tem um segredo que foi contado numa situação. Um rapaz, já talvez a idade do Kim, aí 82, que do Quincas, reencontra uma antiga amiga, também perto de 82. Só que ela parecia realmente ter 82 e ele muito menos. Aí ela falou assim, nossa, mas você é fulano de tal? Sim. Mas você parece que tem muito pouca idade. Olha, nós temos a mesma idade, estudamos juntas. Como explica isso? Ele falou, olha, eu não sei, muitas pessoas realmente falam isso para mim. Eu acho que é porque eu não fico assim discordando das pessoas, eu evito bater boca. Geralmente eu concordo quando acho que não precisa levar adiante aquele assunto. Aí ela falou assim, não é isso não, vai, fala a verdade. Eu falei, realmente não é isso não sei o que deve ser. Perfeito. Gostei, Lucas. Eu percebo isso muito nas pessoas. As pessoas, às vezes, batem muito em argumentações em friso e querem deixar a opinião. Eu, pelo menos em mim, eu me sinto assim tão lesado, tão cansado quando assim. Eu gosto tanto de concordar mais. Mas, você não, é claro que eu não vou falar com uma pessoa que fumar faz bem, que não escovar os dentes ser saudável. Não, claro que não, vou discordar, vou repreender. Mas é uma situação assim, pessoal, rir não é melhor, não é melhor tentar trazer o corpo situações mais agradáveis. É provado que liberamos no corpo substâncias positivas aos órgãos, ao sangue. Eu acho que não deve ser só essa parte, mas deve ter uma grande contribuição isso. Um bom relacionamento, uma leitura que te faça bem, filmes que te deixam assim demais arrasado, demais. É um bombardeio, pessoal. Não vejo. E Quincas, acho que foi o Quincas que falou hoje, que eu parecia estar muito mais jovem. Foi a primeira vez que alguém falou que eu estava com cara de mais velho. Sempre escutei que eu parecia menos idade. Mas logo eu raspo isso aqui. Talvez por ter um espírito alegre, brincalhão. E o Quincas é assim. Tá vendo? Tem um ponto positivo aqui. Os amargurados, as pessoas de expressão muito ruim. Nós sabemos que sorrir movimenta músculos que ajudam no aspecto de rejuvenescimento. E que chorar movimenta muito mais para o envelhecimento, aquele aspecto de tristeza, de depressão de baixo astral. E felicidade é um estado imaginário, pessoal. Um homem rico, bonito e inteligente não é mais feliz necessariamente do que um feio, pobre, com dificuldade para aprender. Isso não tem nada a ver. Pois é, Tato. Meu pai, ele desencarnou com 92 anos. Ele até então não tinha problema nenhum, mas foi acometido de um câncer, foi 90 dias, mas antes ele lúcido, gostava muito de ler jornal, estava sempre atualizado. Alguém perguntou para ele um dia lá, seu Joaquim, qual que é o segredo para a gente viver muito tempo? O papai disse assim, olha, não se irritar.
Mantenha calma, meu. Aí você vai realmente viver bem e tranquilo com você mesmo. Porque se você não viver tranquilo com você, você envelhece. Eu estou achando que Concordo o com você. Wellington, tô achando que o Wellington anda meio nervoso. Como ele chamava? Como ele chamava seu pai, Quincas? Joaquim Veloso de Matos. Seu Joaquim, nome do meu vô. Grande de sabedoria, seu Joaquim. Concordo. Não havia lido ou pensado, mas eu acho que esse irritação, alteração, discórdia traz pesos ao corpo nocivos que o corpo vai se desgastando. É como fumar, é como usar uma coisa e envelhece. Então, parece-me lógico. Mas, pessoal, é claro, tudo tem o equilíbrio, né, pessoal? Não é concordar com tudo, não é isso que a gente faz, é claro, né? É não se irritar. Não se Pois é. irritar. Agora eu quero aproveitar, porque o Daniel deu a sugestão, ver com o Wellington, que o Wellington é o dono da agenda aí, O Wellington é qual quem o manda, dia não que é? nós O vamos Wellington que manda, trazê-los não de é? volta? Qual o dia que vamos trazê-los de volta? Fazer com o pessoal todo assistindo para que vocês, né? Miguel, Tato, vamos ver aí. Eu topo. Aí. Uhul! Eu ia Já perguntar, vamos. Wellington, quando que eu poderia vir de novo? Ai, como eu gosto disso, como é tão gostoso, cara. Já tô aqui com a agenda na mão aqui. A Thaís está online, qualquer coisa ela já fala, tá, vê se tem agenda aí, ela já pode marcar. Pronto. O Edgar que está com a faculdade reiniciando já, né, meu irmão? Exatamente, comecinho de fevereiro. Comecinho de Depois fevereiro. só em julho ou dezembro. Certo. Então, olha, mas aí a gente já deixa... Julho, nós não temos nenhum agendamento. Então, podemos agendar qualquer quinta-feira. Mas aí, Tato, daqui até lá, você vem amenizar essa saudade aí. Isso, o Tato tem mais liberdade que eu aí. Ó. Não é. Não, mas vamos levar o Miguel lá no Fala Boa. Aos domingos dá para você, Edgar? Que horário? À noite, das 7 às 8 da noite. E dá para você, Tato? É lá pro espiritismo.net. Não, dá sim. Dá, combinando dá. Então, não, eu vou falar com a Thaís aqui e a gente organiza, né? Porque eu queria merecer mais um comentário de vocês três. O que vocês nos trouxeram hoje, e é interessante que, como essa família do Prosa Espírita já sabe, a gente não tem um roteiro, tudo acontece aqui mesmo, conforme todo mundo já viu, enfim. E isso tem dado certo, graças a Deus. Nós temos feito tantos amigos aqui, temos aprendido tanto, e hoje não foi diferente. Vocês trouxeram algo que às vezes é como respirar. Que às vezes é preciso chamar atenção, que nós temos um pulmão que respira, cuidado com esse ar. Dormir, ir para o plano espiritual. Gente, isso eu estou aqui pensando, meu Jesus, na importância disso. Agora, tudo bem, me despertei, muito embora estou ainda apegado e tal. Me ensinem agora como eu fazer para mudar esse hábito. Sabe, me dei assim o passo a passo para eu cuidar melhor de mim na condição de espírito, para eu ir para o plano espiritual um pouco mais equilibrado, uma forma prática de fazer isso, sabe? É uma pergunta? É uma pergunta. Bem, a gente precisa ter consciência, precisa ter lucidez, Wellington. O que eu posso dizer? Né? Temos que cuidar da gente de verdade. Né? Talvez, sendo prático e resumido, a gente precisa descobrir o que é importante de fato. Porque o que é importante nos ajuda a fazer escolhas. Né? Se eu não sei qual é o meu objetivo, como diz Alice, no País das Maravilhas, né? Se eu não sei aonde eu quero ir, qualquer caminho serve. Então, eu preciso saber o que é importante. Mas não retoricamente,
né? Como a gente costuma fazer aqui, falando frases de almanaque muitas vezes, não nós aqui, assim, na vida. De verdade, definir o que é importante e que o meu comportamento comprove que eu considero importante. Porque não adianta eu falar que é importante a espiritualidade e agir atrás das coisas da vida material, né? Então, o que é importante é o que eu faço, né? O que me move para fazer. Então, assim, a gente precisa definir, enfim, no que a gente acredita que é importante, né? E vender tudo que eu tenho para comprar o tesouro, né? Uhul! Que legal, Edgar. Legal. Eu já falei que eu gosto de tudo que o Edgar fala, né? Já tinha falado isso aí, né? Só você e o Daniel, mais ninguém. Ah, que legal. O Daniel é um cara estranho de gostar do Edgar. Mas olha só, e já seria a nossa conclusão, então, diria isso também. Nós temos que estar, pessoal, sabendo que a nossa reencarnação muitas vezes é colocada, como o Chico falou, no endereço correto. Na reencarnação, diz Chico, ninguém erra de endereço. Então, ao renascermos, nascemos certinho no seio da família que precisávamos, no lar, na cidade, na época. Como o Roberto bem falou, somos mais velhos que os mais jovens, viemos antes dele, somos mais novos que os nossos papais e mamães e vovós. Está tudo certo no seu tempo. Mas que muitas pessoas que foram colocadas ali na nossa família ou que se agregaram vão chocar-se, vão bater de frente com a gente e isso pode desequilibrar, desestruturar o meu trabalho, a minha função aqui. E como o Quincas gosta muito da Maria Dolores, eu concluo de um jeito que eu gosto, que é dizendo um pensamento dela sobre isso. Quando ela fala assim, olha só que coisa bonita, pessoal. Um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando-lhe preocupação. É sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo-lhe compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dê-lhe em troca uma frase amiga, mas que nada lhe faça alterar. Ou então, simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e a auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas as máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta do mensageiro do bem. A dor, com o tempo, varia. Cada um de nós terá a sua e o seu dia. Mas eu lhe peço, meu irmão, nunca desprezes ninguém. Maria Dolores, pelas sagradas mãos do Chico. Tenho confiança, Quincas, Roberto, Wellington e Edgar, que quando nós vamos numa padaria comprar uma torta de morango, é porque a gente quer sentir gosto de morango representado numa torta. E quando a gente encarna mais uma vez, que Deus nos possibilita mais uma vez uma encarnação, é porque a gente quer sentir gosto de felicidade representado numa vida aqui na Terra. Eu sei que tem muita torta de morango ruim, que não tem nenhum gosto de morango. Como tem muita encarnação amarga, triste, que não tem nenhum gostinho de felicidade. Mas já percebi, através de Jesus, que tanto a torta de morango quanto a nossa vida somos nós mesmos que fazemos. Deus nos dá a vida, a felicidade fica por nossa conta. Obrigado, meus amados, que bom participar com vocês, Wellington, Que e isso. Roberto, Edgar. Show Eu converso daqui a pouco quando ele chegar aqui em casa. Nós estamos a 10 minutos de distância. 10 minutos, Que beleza. Roberto, meu irmão, que beleza, hein? Fala um pouco para nós, irmão. Bom, é muito bom. Ouvi muita coisa boa. Não com o intuito de uma resposta, mas de uma análise do que se tinha comentado, como fazer. Eu estava pensando um detalhe aqui. Tudo que, organicamente falando, o nosso corpo entende que é útil para a nossa vida, ele faz de forma autonômica, né? Só que a gente, enquanto espíritos, ainda parece que temos que exercitar um pouquinho aquilo que é bom para a gente, enquanto espírito, ser autônomo, né? A paciência tem que ser algo natural que eu faça sem pensar, o amor algo natural que eu haja sem pensar. Por enquanto ainda não dá. Então,
No mesmo sentido que o Edgar tem comentado, que uma época eu tenho que pensar para respirar, e se eu parar de pensar, a coisa não funciona. Hoje eu tenho que pensar para acertar, porque se eu não pensar, a coisa não funciona. Penso eu que talvez uma das melhores formas de a gente conseguir chegar no final do dia preparado para um sono, preparado para um contato, é se vigiar o dia inteiro. Eu não posso ainda abrir mão de uma vigilância. Eu me vigiando. Ainda não deu. Vai dar. Vai chegar um momento onde a prática do bem, o equilíbrio, a harmonia vai ser fisiológico para mim. Vai ser natural. Ainda não é. Então, enquanto ainda não é, a forma de eu me manter equilibrado, harmonizado, respirando e esperando é me vigiar. Então, daí a santa dica do orai e vigiai, ela é mais do que uma linha. Ela é um roteiro. É um roteiro para o meu dia e para que eu possa ter uma boa noite. Esse é o caminho que eu penso que a gente pode, passo a passo, chegando lá. Mas deixa eu Obrigado, só falar uma frase no que o Roberto falou, que é muito legal, cara. Roberto, foi muito legal. Olha a frase de Emmanuel: a disciplina antecede a espontaneidade. É isso mesmo, Roberto. Tem que ser fisiológico, mas a gente tem que começar contrariando o que está ainda tão acostumado de errado em nós. E olha só, pessoal, só um detalhezinho, porque a prosa é muito boa. A disciplina não é para fazer uma coisa que você já faz naturalmente, que você gosta. É para fazer algo que precisa ser feito e que você não quer fazer. Eu não preciso de disciplina para fazer uma leitura de Emmanuel. Eu faço com vontade de ficar fazendo. Mas eu preciso de disciplina para dormir na hora certa, para me alimentar melhor. A disciplina é a ferramenta para me colocar no que eu tenho que fazer. Jesus não tem mais disciplina, porque ele não precisa mais. É tão espontâneo que o mestre faz por fazer. Entendamos essa... Não falar, eu tenho que ter disciplina para fazer. Não, o que a gente já faz por amor, porque gosta, a disciplina é dispensada. Lindo, Roberto, que legal. Que conversa boa, que tempo chato. Roberto, deixa eu voltar, vai. Eu perguntei pro Quincas assim, o Quincas, posso voltar? Ele falou, é o Wellington que manda. Você acha que ele deixa eu voltar? Ele falou, eu não sei se ele gosta muito de você. O Edgar, eu sei que ele deixaria. Mas aí... Mas, ó, o Tato tem muito mais disponibilidade que eu, Wellington. E ele me representaria plenamente. Deixa comigo, então. Agendai comigo. Agora eu fico... Agora, pedir para voltar para a própria casa, isso eu não entendo, viu? Viu? O lugar que já é seu, meu irmão. Que legal, que legal. Quincas! Que noite, hein, Quincas? Que noite, hein? Eu aprendi uma coisa aqui nessa noite, sabe? Eu fiquei assim encantado com tudo que eu vi, mas aprendi. Nós precisamos parar de desconfiar de Deus. Acreditar nas coisas que acontecem. Basta você voltar a sua atenção para a própria natureza. A tempestade, ela vem e passa rápido. A garoa dura alguns dias, principalmente em São Paulo, né? Mas a brisa é constante. Lindo, lindo, cara. Que legal. Gente, infelizmente nós temos que terminar o programa, mas a vontade é de permanecermos aqui. Fico pensando quando esses dois estiverem aqui. Um dia desse o Haroldo estava aqui na nossa região e ficou aqui com a gente aqui em casa. Nós ficamos até às 5 conversando, quando de repente ele falou assim, já está na hora do meu voo? Que legal, puxa vida. Coisa boa demais. Prepare-se, ele vai ser diferente, mas não. Mas tem só um detalhe, viu, Miguel? Você vai para uma casa, eles não te dão alimento, você não dorme. Por isso que não dorme? Vou levar um pacotinho de bolacha na minha mala. Porque eu fico de péssimo humor com fome. Péssimo. Somos dois. Gordinho assim que nem eu, você sabe. Casa de gordinho tem comida, viu, Edgar? Que beleza. Ainda mais mineiro. Ainda mais mineiro. Coisa gostosa de pão de queijo. Olha só, e vou dar uma dica do Edgar. O Edgar não faz questão de comer muito.
Ele gosta de comer coisas de sabores, assim, um chocolate dissolvido no café, um pedacinho de bolacha com manteiga, um doce de abóbora, não é, Edgar? Coisas gostosinhas, assim. Ah, É então. simples, é simples, não é, Edgar? Pão, adoro pão. Pão, gostoso. O O Edgar mundo faz pode pão. acabar em pão. Eu rezo para que no plano espiritual tenha pão. Ah, é dos meus. Tato, Olha só, Quincas, desculpa, não esquece que você vai falar, meu amado. Só soltar uma fofoca aqui sobre o plano espiritual. Eu ouvi que o Chico Xavier amava Coca-Cola. Olha que coisa delícia. E o Chico gostava muito de Coca, Tato, Coca quente. Oi, Quincas, diga. você gosta de cocadinha? Adoro. Como muito bem. Cocadinha clara, cocadinha preta, como todas elas. Eu só não gosto muito de cebola, pessoal, mas se ela for dissolvida no arroz, assim, passou. Mas o resto eu como bonito. Que beleza. Vão ser dias incríveis que nós vamos passar juntos aqui, né, Roberto? Receber esses dois irmãos aqui. Mais um presente. Mais um presente. Além do de hoje, mais um presente. Olha, eu quero aqui de público agradecer muito a Thaís. Não podia deixar de agradecer. Thaís, Deus lhe pague. Ela intermediou esse contato, me falou do consultório do Tato, que está virado de perna para o ar em reforma. Aí quando a gente falou, Edgar, vou te contar, viu? Você pode pedir aumento de cachê. Quando eu falei, não, o Edgar vai estar. Então o Tato vai dar um jeito. É verdade. E as pessoas, Wellington, estão já percebendo isso. Ela fala, Tato, não dá, tal dia não. Fala, o Edgar vai estar tal dia. Fala, pô, nesse dia dá para mim. Eu faço, dá. E olha só, e eu já percebi que eu não tenho assim, mas o Edgar me tem na mão, cara. O Edgar me tem na mão. Ele chantageia emocionalmente a mim e eu não resisto. E ele não usa o seu poder. Ele não faz mal para mim, não é, Edgar? Espero que não. Não faz, querido amigo. Olha, eu queria encerrar esse programa dizendo a você, Edgar, a você, Tato, a você, Quincas Veloso, a você, Roberto, a você, Daniel, que eu amo vocês com todas as forças do meu ser e que eu sou grato a Jesus de tê-los reencontrado, viu? Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado a todos vocês. Que Fiquem vocês se sintam abraçados. Obrigado, Wellington. E esse amor não tem bloqueio, viu, amigão? Ele chega onde estiver. O Bruno nos contou já que foi colocado em salas hermeticamente fechadas, onde celulares não funcionavam, onde não havia comunicação via elétrons, alguma coisa assim. Mas 2 pessoas, quando pensavam, alguma maneira de medir, acusava-se o relógio. Então, assim, Deus falou, filho, o amor não tem limite, não tem barreira, não. O seu amor, o Elton, chega até aqui, chega no Edgar e não está passando pela internet, viu? Ele chega por um jeito que nós não conhecemos. Obrigado, Quincas. Roberto e... Muita luz a todos, viu? Prazer, Roberto. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.